Você sabe o que é cabotagem? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você que, assim como eu, é apaixonado por logística. Já pensou você para se inscrever no nosso canal, pois toda semana temos vídeos novos com conteúdos bem interessantes sobre logística e supply chain como um todo. Recentemente a gente tem ouvido falar bastante em cabotagem, principalmente depois da grande greve dos caminhoneiros que teve em 2018. Nas últimas semanas aí a gente voltou a falar sobre greve de caminhoneiros e o termo cabotagem veio à tona. Você sabe realmente o significado desse termo? Então fica comigo até o fim desse vídeo que você vai aprender a ver quais são as vantagens e desvantagens de utilizar a cabotagem. Para simplificar, o significado de cabotagem é quando ocorre um transporte através de navio entre portos sem desgrudar da costa. Por exemplo, quando uma carga ela sai do porto de Santos para o porto de Suape, em Pernambuco. Se o navio ele não se afastar muito da costa brasileira, esse tipo de transporte a gente considera como navegação de cabotagem. Existem dois tipos. A mais comum é a cabotagem doméstica, que é quando acontece entre os portos do mesmo país. Mas também existe a cabotagem internacional. Por exemplo, se a carga sair de algum porto do Brasil, por exemplo, do próprio Porto de Santos, para um porto do Uruguai ou mesmo da Argentina, que ele vai margeando a costa sem se afastar muito da costa do país ou a costa do continente da América do Sul, nesse caso. Além disso, o transporte através de rios e lagos também pode ser considerado cabotagem. Por exemplo, quando a gente vai entrando pelo rio Amazonas, no norte do país, até chegar à cidade de Manaus, também é considerado um transporte de cabotagem. Mas de onde surgiu esse termo cabotagem? O termo ele vem do navegador italiano Sebastian Cabot. No século XVI, ele fez algumas viagens de navegação costeira pelos Estados Unidos, saindo da Flórida, indo até o Canadá, passando pelo margeando a costa dos Estados Unidos. Depois, alguns anos mais tarde, ele também foi ao sul do continente sul-americano, entrando pelo Rio da Prata, na divisa entre Uruguai e Argentina. Então, como homenagem a esse que foi um dos primeiros navegadores desse tipo de navegação costeira, Sebastian Cabot, utiliza-se o termo cabotagem para designar esse tipo de navegação. A gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens da cabotagem, mas normalmente ela é indicada para grandes distâncias, acima de 1000 km, por exemplo, onde a relação custo-benefício começa a fazer uma grande diferença. É estimado que o consumo de combustível por tonelada transportada seja em torno de 8 vezes menor na cabotagem do que num transporte rodoviário, por exemplo. No Brasil, temos mais de 8.000 quilômetros de litoral, com cerca de 30 portos atualmente funcionando e com possibilidade de utilizar essa navegação de cabotagem. Além disso, temos mais de 40.000 quilômetros de rios e lagos potencialmente navegáveis, que demandam alguma infraestrutura, em alguns casos, de dragagem e eclusas para que sejam realmente navegados. Em alguns casos, outros a gente já utiliza, mas mostra o potencial do Brasil para utilizar a cabotagem no dia a dia do transporte. Em 2020, o volume transportado através da cabotagem no Brasil foi de cerca de 1,3 milhão de containers de 20 pés. Quando a gente estima um container de 20 pés é mais ou menos o tamanho de um caminhão, a gente estima aí que mais de 1 milhão de caminhões deixaram de circular nas nossas rodovias para esse transporte de longa distância utilizando a cabotagem. Além dos containers, mais de 2,5 milhões de toneladas foram transportadas de produtos a granéis, como por exemplo minérios ou grãos líquidos como óleos e derivados, biocombustíveis, tudo quanto é esse tipo de mercadoria que também pode ser transportada ao longo da costa do Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem, cerca de 11% é o volume que esse modal vem crescendo ao longo dos últimos 10 anos no Brasil. Então ele vem crescendo bastante e vem se tornando cada dia mais notado pelas empresas. Por que ele tem crescido? Cerca de 80% da população do nosso país vive aí num raio de até 200 quilômetros de uma faixa litorânea. Então, grande parte da nossa população está no litoral. É onde estão as maiores cidades, é onde estão concentração de população. Por isso que tem possibilidade de aumentar ainda mais esse modal. De qualquer forma, ainda hoje, apenas cerca de 12% do que é produzido no Brasil é transportado através dessa modalidade. Por isso a gente vê um grande potencial a ser explorado. Quando a gente começa a comparar com outros países, por exemplo, na China,
Esse volume chega a 25%. Na União Europeia, a navegação do modelo tanto doméstico quanto internacional de cabotagem, ele já chega a quase 32%. E aí quando a gente fala, por exemplo, de um país minúsculo como o Japão, que não tem grandes distâncias, ele já utiliza o modelo de cabotagem em 44% da sua matriz de transporte. Por isso a gente consegue ver uma eficiência muito grande do transporte dentro do próprio Japão. Vamos falar agora das vantagens da cabotagem. A primeira e mais importante delas é a economia no frete. Estima-se que o frete de cabotagem é cerca de 30% mais barato que o frete rodoviário, dependendo da distância, é claro. Além disso, existe um menor custo unitário. Quando você analisa aí a quantidade transportável por unidade, o custo por unidade transportada, a cabotagem leva uma vantagem muito grande em relação ao rodoviário, que é o principal modal de transporte no Brasil, com cerca de 65% da nossa matriz. Uma outra vantagem muito importante é a questão da sustentabilidade. Há um consumo muito menor de combustível e, consequentemente, menor emissão de gases de efeito estufa. Outro ponto é menor incidência de roubos de carga. Os caminhões nas rodovias, eles estão muito mais suscetíveis a roubos de carga do que os navios no mar. A gente não tem aqui no Brasil casos de piratas marítimos tão frequentes como acontece em outros países. É certo que na região amazônica a gente tem alguns problemas com isso, mas bem menos comparado com os que os caminhões sofrem nas rodovias. Além dessas vantagens, a gente tem algumas vantagens que a gente considera como vantagens indiretas, que é o menor volume de caminhões nas estradas, consequentemente menor poluição nas cidades próximas das estradas, um menor número de acidentes, que a maior parte dos acidentes envolvem caminhões em nossas estradas, consequentemente menor desgaste da rodovia, que os caminhões são os carros mais pesados que passam nas nossas rodovias. Então, para grandes distâncias, são vantagens indiretas que fazem a diferença. Como nem tudo são flores, também existem desvantagens de utilizar o modal cabotagem. Vamos falar um pouquinho sobre elas também. A primeira, e uma das que mais dificultam a utilização, é a menor flexibilidade. É necessária a utilização da estrutura de portos que nem sempre é muito bem desenvolvida no nosso país. Alguns portos são melhores que outros, mas a gente ainda tem uma deficiência de infraestrutura nesse sentido. Um outro ponto muito importante também é a questão do lead time. Como o navio ele vai pelo mar e tem essa questão de carga e descarga nos portos, o prazo de transporte acaba sendo maior na cabotagem. Então, ele é indicado para cargas que não têm urgência para entrega. Quando a gente fala sobre isso, que não pode ter urgência de entrega, a gente tem um lead time maior que leva as empresas que utilizam esse modal a ter necessidade de fazer um estoque de segurança maior. E aí, como a gente sabe, estoque é custo, um estoque maior de segurança, mais dinheiro investido em estoque, um custo maior para aquela empresa. Falando um pouquinho mais de Brasil, tem um outro ponto que é um problema grave nesse país, que é a burocracia para a liberação de carga nos portos. Então a carga ela pode ter levado pouco tempo de transporte de um porto para o outro, mas acabando ficando muito tempo para ser liberada dentro do próprio porto, mesmo que sendo carga transferida entre estados do Brasil. Outro fator que atrapalha ainda a cabotagem é que a gente ainda tem pouca integração intermodal no país. Então a gente tem dificuldade de fazer a navegação fluvial, depois passar para a marítima, da mesma forma como tem poucas ferrovias que ligam aos portos, as rodovias acabam demorando muito tempo para descarregar. A gente tem cenas frequentes de caminhões esperando dias nas rodovias para chegar no porto e serem descarregados. Então, a integração intermodal no nosso país ainda é muito difícil. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o que é intermodal e saber mais sobre esse assunto, vou deixar um vídeo aqui no card e também vai estar aqui na descrição abaixo do vídeo. Falando sobre intermodalidade, uma das desvantagens graves da cabotagem é a necessidade de utilização de um outro modal para a última perna, digamos assim, para a primeira e para a última também. Vai ter que coletar com caminhão na empresa onde é o fabricante, por exemplo, transferir até o porto, do porto vai transferir de navio, quando chegar no porto de destino vai precisar de pegar algum caminhão ou mesmo uma ferrovia para chegar no destino final. Não tem essa flexibilidade, a gente tem pouquíssimas empresas que vão conseguir descarregar um navio dentro das suas próprias unidades. Então a gente vai ter essa dificuldade de ter sempre a necessidade de um outro modal, não só a cabotagem, para fazer o transporte. Discutidas as vantagens e desvantagens da operação através da cabotagem, com planejamento e organização, é um modal que pode beneficiar muito as empresas através de redução de custos logísticos e também de aumento de sustentabilidade das operações logísticas. Por isso, vale a pena ser analisado se a sua operação
pode utilizar o modal de cabotagem. Agora, me diz aí, você já conhecia a cabotagem? Conta aqui nos comentários se a sua empresa utiliza a cabotagem e se acha que é possível vir a utilizar algum dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.